Enquanto você paga o ajuste fiscal, eles estão saindo. 40% a mais de jatos privados. Destino: ilhas que não aparecem no mapa dos seus impostos. Isso tem um nome: Protocolo de Saída. São Roque, aeroporto executivo. Jato vindo do Caribe. A bordo, presidente da Câmara dos Deputados, um senador, o empresário da CPI das Bets. O piloto entra, passa 2 malas, sai, volta, mais 5 volumes, sacola plástica, edredom, mochila, caixas. Não passaram pelo raio-x. O auditor gesticulou como se fosse irrelevante. O caso foi parar no STF. O padrão é sempre o mesmo. Crédito barato do Estado. Lucro vira dólar. Dólar vai para offshore. Dívida fica no Brasil. Recuperação judicial. Dívida perdoada. Dinheiro já lá fora. Saque de ativos 2.0. E quem financiou tudo isso? Você. A Polícia Federal investiga. O STF vai receber. A PGR vai avaliar. Pode virar inquérito. Pode sumir no processo. Quem investiga, voa no mesmo avião. É o sistema investigando o sistema. Eles não estão levando só o dinheiro. Estão levando os arquivos. Quando a crise estourar, não vai sobrar papel para provar. Quem foi o culpado? O que não coube no digital. Colocaram na mala. Que não passou pelo raio-x. Feito na cara dura. Porque eles sabem que podem. Na terça, os donos, os jatos. Você vai reconhecer os rostos. Bem-vindos ao Papo de Banca. Porque a verdade não precisa de palco. Precisa de banca. Enquanto você paga a conta de todos os ajustes fiscais durante 500 mil modificações no Brasil, e ouve que o Brasil a toda hora é uma potência emergente a toda hora. A elite financeira, ela ri na nossa cara Escondendo aqui. e está retirando o capital em tempo recorde, a toda hora. E não é só um palpite. Os registros de voo de jatos privados, desde há alguns meses, mostram um êxodo constante rumo a certas ilhas que nem aparecem no mapa dos nossos impostos. E eles brincam, pá. Eles brincam, eles riem, bebem champanhe, vão ver futeboladas. Armando, voo privado existe o tempo todo. É. Milionário viaja, sempre viajou. É verdade. Você está sugerindo que eles estão fugindo ou que estão só fazendo gestão de patrimônio. Isso é grave. É uma acusação que tem peso. Onde está a prova? Não me venha com churumela. Não, pá, a prova não é a viagem. É a tal coincidência entre o dono do jatinho e a holding que controla, né? A holding offshore controla os ativos no exterior. Nos próximos minutos vamos mostrar-vos que eles estão esvaziando completamente os cofres internos, enquanto eles continuam pregando ou dizendo que são patriotas no palanque e que é uma conversa da treta. É o que vamos ver, pá. Vamos lá! 2026 a economia brasileira teve volatilidade. É um fato. Isso é um fato. É um fato. Qualquer gestor de patrimônio minimamente responsável move parte dos ativos para onde são estáveis. Se eles estão usando jatos privados, é porque precisam de sigilo Também. e agilidade. Também. Não é crime. Não é crime. O problema é que você está tentando transformar a gestão de risco em conspiração de abandono. Então, tu estás a falar de gestão de risco. Quando Não, jacaré. Quando o dono de uma empresa que deve 10 bilhões em impostos no Brasil faz 12 viagens às Ilhas Caimão em 6 meses, isso não é gestão de risco? É outra coisa. Isso é
um esvaziamento patrimonial. É quase como o Titanic batendo no iceberg e o dono do navio estar comprando passagem no primeiro bote salva-vidas. É isso que ele está fazendo. Essas viagens intermináveis às Ilhas de Caimão. Não é? Então, não é gestão de risco aí. E você tem os logs do voo para provar que é o mesmo dono? Porque logs de voo podem ser adulterados ou serem de táxis aéreos comuns. Você está confiando em fonte de terceiro. Não, eu não estou a confiar em fontes de terceiros. É que foram cruzados todos os prefixos das aeronaves com o registro na ANAC e com as listas de passageiros, né, que vazaram. Não se trata de táxi aéreo. É jatinho corporativo de empresa listada na B3, por exemplo. O padrão é sai de São Paulo, escala em Manaus, deve ter ali deve ter um self-service ali em Manaus. E o destino é o quê? Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo. Porquê a escala em Manaus? Para não ressuscitar o voo internacional direto e fugir da fiscalização da PF. E, como eu costumo dizer, é um teatro de ocultação. Como sempre. Nada muda, nada vai mudar enquanto eles não tirarem todo o ourinho, toda a fortuna dos cofres. É assim que funciona. Mas pera! Enquanto a gente está falando de logs de voo e rotas internacionais, a Polícia Federal está investigando exatamente isso. Um jato privado que pousou em São Roque, sim, vindo de São Martin, no Caribe. Passageiros, presidente da Câmara dos Deputados, nosso Motinha, e o senador Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, que é o tal senador de em cima do muro, né? O dono da aeronave, quem era? O empresário Fernando Oliveira Lima. É, o tal das betas. O Fernando da OIG. Que foi o alvo da CPI das betas. Das betas, exatamente. 5 volumes sem entrar na máquina do raio-x. 5 malinhas. É esquisito, hein? E o auditor fiscal deixou rolar. Vá lá. E aí é que está o que eu venho a dizer. Não é teoria. É imagem de câmara de segurança. Não sou eu que estou inventando. Né? É imagem de câmara de segurança, é relatório da PF, é data e hora, é prefixo de aeronave. O piloto entra na área de fiscalização, passa as malinhas normalmente, depois sai, depois volta com mais malinhas, sacola de plástico, mochilinha, caixinhas, e o auditor gesticula como se fosse irrelevante, né? E agora, aparentemente, né, o Ministério Público, a PGR, não sei o quê, reconheceu que não dá para destacar que algum passageiro com foro privilegiado estava envolvido. É uma piada, não é? O caso foi parar no STF. Foi parar no STF mais uma vez. É o omnipresente. Outra piada. Né? Vai lá. O que eu acho mais revelador não é nem o que estava nas malas. É o que esse episódio expõe sobre o sistema como um todo. O mesmo jato. O mesmo aeroporto. Executivo. A mesma dinâmica que você está descreveu. Ou seja, sigilo, agilidade, alguém do sistema que olha pro lado. Pro lado. Como a gente olhar. Exatamente. E isso é o que a gente costuma falar sempre, é o teatro de ocultação. Né? Por que razão é que eles fazem isso dessa forma? Né? Com câmara ligada. Imagina sem câmara. Né? Imagina o que eles fazem sem câmara. Repara no detalhe. E repara no detalhe. Né? O empresário dono do avião não é qualquer um. É o cara ligado ao jogo do Tigrinho, famoso, investigado por lavagem de dinheiro na CPI. Que ele nega ser o dono da plataforma. Mas aparece na mesma na CPI das betas. E aí você pergunta o que estava ou que estavam naquelas malas que não podia passar pelo raio-x. Seria dinheiro? Seria documentos? Seria ouro? Seria
relógios de luxo? Seria diamantes? A APF ainda não sabe. Ou não revelou. E isso é o problema. Quando a investigação chega lá no final do mundo, que é o STF, que os passageiros têm foro privilegiado, o ritmo muda. Até a PGR vai avaliar. Que ele dorme muito. Pode virar um inquérito. É. Pode ser devolvido à primeira instância. O homem Pode tá cheio- sumir no processo. O homem está sempre cheio de sono lá na PGR. Pá. Deve ter processo até o teto. Meu. Não. Isso é o chamado protocolo de proteção. É a mesma rede que protege o capital offshore. Não é? Tu colocas pessoas certas no avião. E a fiscalização vira apenas e só uma mera formalidade. Por isso é que as malinhas passam pelo lado do raio-x. Não é? Tá. Vamos ser justos. Eles mantêm as fábricas aqui. Eles empregam milhares. Eles dizem que o Brasil é o futuro. Eles dizem. Se eles estivessem realmente fugindo, eles venderiam os ativos, não o capital financeiro. Eles estão apostando no país. Eles só querem proteger o caixa contra a instabilidade. Que está aí, você sabe que a instabilidade O cambial. câmbio, né? Mas dentro das malas a gente não sabe se os caras foram deixar alguma coisa lá longe e traziam alguns contratinhos, né? E aí vem ser com os teatros. O teatro. Né? Certo. Eles mantêm a fábrica porque a fábrica dá subsídio governamental. Em caso de dívida, o BTG compra a dívida. Eles queriam comprar do BRB, por exemplo, do Borcar. Né? Eles não vendem a fábrica porque ela é garantia do empréstimo que eles podem pegar ou que vão pegando no BNDES. Eles sacam o lucro, mandam para uma certa offshore, não estou a dizer que é o Presidente da Câmara nem o Senador, mas pode ser em geral, e deixam a dívida aqui. É o saco de ativos turbinado 2.0. 2.0. Vai lá. Mas é isso. É prática de mercado. Desde que o mundo é mundo. Sim. Porque você está tratando como algo exclusivo de 2026. Porque em 2026 o volume de saída atingiu o ponto de inflexão. O sistema não aguenta mais, não é? Tanta extração. Eles têm uma ilusão. O real está ganhando ao dólar. Mas isso a gente vai ver no longo prazo. O que eles estão fazendo agora é o salve-se quem puder. Antes do colapso da moeda local. Por isso é que eu digo, volto a dizer, o real está-se a valorizar em relação ao dólar. É uma tática do Trump. E vamos ver depois o resultado a seguir. Não é? Mas se você tiver razão, a gente está olhando para um país que está sendo sugado por dentro enquanto a gente discute política partidária. Tem uma certa razão nesse aspecto, tem uma certa exatidão, porque eles criam uma briga política para que todo o mundo, nós, o público em geral, olhe para o lado enquanto a mala vai passando ao lado do scanner, do jato. Né? Enquanto a confusão, a cortina está no ar, eles vão passando com as malinhas. Porque senão, é o que eu estava a dizer, imagina que eles fizeram isso com câmara. E já fizeram dessa forma. Imagina o que eles fazem sem câmara. Então vamos lá. Deve ser muito mais violento. Tá bom. Deixa eu listar o que a gente tem. Aumento de 40% em voos privados para a jurisdição Tax Revenue em 2026. Empresas que devem bilhões à União, acelerando remessa de lucro. Certo. Discurso oficial de otimismo econômico. Sempre assim. Sendo martelado pela grande mídia. Vamos ver a seguir. Silêncio absoluto do Banco Central. Mas isso eles têm os 100 anos de sigilo. Sobre a fuga de capital. E agora um caso documentado em Câmara de Segurança. Com parlamentares, empresário investigado por lavagem. Sim. E 5 malas que não passaram pelo raio-x. E não é só as malas, tem a ver também com uma certa senadora que andou a fazer compras na Flórida com certas pessoas envolvidas em esquemas de CPI.
Parece só dinâmica normal de mercado. Pois é. Aquela senadora que disse que não se esqueça dos amigos, não é? Não é protocolo de saída. Não, é o protocolo de saída que tem os seus passos, não é? O passo 1 é o quê? Usar o crédito barato, não é? O crédito barato do BNDES para expandir. O Luciano, o que é que ele fez para comprar o jatinho? Foi igual. Não é? Transformar o lucro em ativo líquido, em dólar, em euro. Né? E o passo 3 o que é? Mover o ativo para a jurisdição impenetrável via holding. Ninguém sabe quem é que é o titular do trustee, né? Né? O trust fica camuflado. Deixar a dívida da operação explodir no balanço da empresa, porque isso é bom. Aqui. Né? Aqui no Brasil. Quando o sistema travar, a empresa entra em recuperação judicial, né? A dívida é perdoada e o banco, um BTG da vida ou outro qualquer, compra a dívida e abate no imposto de renda do banco. Não é? E para garantir que nada atrapalhe o caminho no aeroporto, tem que colocar os políticos certos no mesmo avião. Não é? E aí damos um conselho ao Mendonça: não viaje sem o Alexandre Moraes e o Gilmar Mendes. Pá. Pelo amor de Deus. Viaje sempre com os dois, pá, que assim é uma garantia. Pá. Isso é uma falência fraudulenta. Se você tem o log, se você tem o registro, isso é caso de polícia. E ainda mais, quem é que investiga? Não é? Porque se estão envolvidos pessoas da República, quem é que vai investigar? O delegado que voa com eles? O ministro que voa com eles? O parlamentar que voa com eles? O senador? O presidente da Câmara? Quem é que vai investigar, não é? A gente tem como resposta agora com nome e sobrenome. A PF tem de investigar, não é? O caso chegou ao STF, beleza. O PGR tem que acordar, não é? E decidir se abre o inquérito contra quem tem foro ou não. E é o sistema investigando o sistema. E o que é que vai dar, como a gente costuma dizer, acaba em quê? Em pizza. Acaba em pizza. Por isso é que o Brasil não tem futuro dessa forma. Bem, a solução é clara, né? Endurecer controle de capital. Não dá. Eles estão a controlar o COAF. Auditar os offshores. Não dá. Cobrar a dívida das empresas. Não dá. O CPF dos donos. Não dá. Se eles querem ser brasileiros, que joguem pelas regras. Quem jogou pelas regras se ferrou, né? Mas tu estás a dizer para eles endurecer o controle, não é? Pelo menos fazer alguma coisa. Mas eles vão dizer ou vão chamar isso de risco de segurança jurídica. Mas que instabilidade jurídica nós temos? Mas eles vão alegar que é um risco de segurança jurídica. E aí o dólar dispara, enriquecendo quem tem o dólar já lá fora, que são eles. Aí vai auditar o offshore lá fora. Não, mas como é que vais auditar offshore? Eles usam a rede de proteção internacional que os mesmos bancos que financiam o país fornecem. Eles criam a rede de proteção que impede o próprio governo de tocar neles. Ou seja, eles estão blindados. Eles controlam o COAF local no Brasil e lá fora eles estão protegidos pela lei das offshores. Então qual é a saída? Se o sistema é todo deles, o que nós fazemos? A gente fica olhando? É uma pergunta que é inteligente, por uma vez, né? Ufa! Estou brincando. A gente. Estou brincando, ele é bastante inteligente. A gente para de seguir o que eles mandam seguir. É a única maneira. O sistema só funciona enquanto você e a gente acredita que o próximo trimestre vai ser melhor. É uma falácia. O dia que você aí parar de financiar o consumo deles com os nossos impostos, com a sua dívida e o seu trabalho, o seu sistema de previdenciário ou de contribuição, o sistema deles vai parar. Tá, mas aí você cria uma armadilha total. A gente trabalha para gerar o lucro que eles mandam para a ilha. Exatamente. Porque você e nós, nós somos o motor. Eles são o passageiro do jato, não é? E quando o motor começa a questionar, eles colocam o quê? Colocam um edredom na mala, para disfarçar a mala. Os caras passam a mala fora do raio-x e embarcam de noite, não é? Trazendo as malinhas à socapa, não é? À noite todos os gatos são pardos. Eles não são parvos, né? Eles não são parvos. A solução técnica qual é? É quebra de sigilo bancário global. Esses caras que fazem isso, pá,
Eles não podem ser políticos. Eles não podem ser do judiciário. Eles não podem ser do legislativo. Eles não podem ser do executivo. Toda a remessa que esses todos esses caras que fazem essas manipulações, esses caras têm que prestar conta, pá. Não podem ter campanha eleitoral, não podem ser políticos, não podem ter função pública. Mas os caras são donos da mídia, eles são um sistema. Não adianta você falar agora. Não podem, pá. Não podem. O que mais me incomoda é o que eu olhava para esses jatos no aeroporto e achava que era sinal de progresso. Agora eu olho e vejo um trem partindo da estação sem a minha pessoa. E o que me chocou, no caso das malas, é que não foi preciso nem esconder. Os caras não estão escondendo mais, cara. Não tem mais edredom, não tem mais sacola plástica. O auditor fiscal já está no bolso. Quem faz o gesto de irrelevante foi feito na cara dura, velho. Por quê? Porque quando a gente vê que tem individualidades importantes da República que fumam os charutos, que bebem whiskies de milhares de euros, está tudo contaminado, né? E essa é a mensagem real, é a bomba final. Deveriam controlar todos os logs de voo da própria aeronáutica brasileira. A FAB voa da FAB, Deus e o mundo aí. Para saber o que é que eles estão viajando com quem, o que é que levam. O único ministro dentro de um avião da FAB. Sim, para saber o que é que eles levam, o que é que eles transportam. Para Portugal virou bagunça. E para saber quais são as pessoas que estão viajando para onde. Porquê é que essas pessoas estão viajando? Porque se a crise estourar, não vai sobrar nenhum papel para provar quem foi o culpado. Porquê? Porque temos o caso da primeira dama, vamos chamá-la desse nome, né? Para não chamar outros nomes, né? Como o filho do Lula chamou, né? Temos o caso da primeira dama, que ela vai sempre na frente. Ela pega um voo na frente, ou ela pegava um voo na frente. Pô, tem uma história de umas malas que viajou para Portugal aí. E para a Rússia, e para outros lados, né? Cara, é um impacto, sente isso. A coisa tá feia. Então não deixe de ver o padrão, deixar o like, de tentar nos apoiar, né? Porque nós precisamos das vossas visualizações, né? Nós já estamos aqui sobrevivendo ao ano! Ganhamos o ano! Então, se inscreva. Vem a cartinha de um ano! Se inscreva, ajuda nós! Comente, deixe nos comentários porque é que as malas estão passando do lado do raio-x. Comente porque é que a primeira-dama viaja na frente do Presidente da República e leva um avião de carga, vai dentro do avião de carga. É que é possível, pá. A FAB não publica, ou também está obrigada a sigilo de 100 anos, pá. Temos que começar a pressionar, pá. A opinião pública tem que pressionar. Os políticos que são políticos de direito, não é só de direita, é de direito brasileiro, que são direitos, né? Que não são tortos, vamos dizer entre aspas. Tem que pressionar, tem que indagar, tem que investigar o porquê destes aviõezinhos a jato e os aviões de carga que esbanjam malas, né? Que esbanjam malas no exterior. Porquê é que esses aviões não são investigados? O que é que eles têm a esconder, né, Cláudio? Tem jato viajando sem ninguém dentro. Vou deixar essa pergunta para vocês. Comentem, pá. Qual a razão disso? Comentem. Porquê que não se investiga... Porquê que a PF não investiga os voos da FAB? Porquê que a PF não investiga por que razão é que jatos da FAB estão viajando para fora do país sem sequer a gente ter acesso no portal de transparência? Investigue-se, pá. Se não tem... como se costuma dizer na minha terra... Se não tem cocô na cueca, para não dizer outro palavrão, se não tem cocô na cueca, então não precisa ter medo, pá. Né? Tá, mas também pode ser um batom, né? Que aí não tem nem como discutir o contrário. Se não tiver cocô na cueca, aí não tem nem como discutir. Se não tiver nota na cueca, como certos outros. Batom na cueca, filho. Tá ali, ó. Não tem vídeo, tudo. Sejam honestos, pá. Sejam honestos com o povo brasileiro. E digam de uma vez por todas, aqueles que são usuários dos aviões da FAB, digam de uma vez por todas o que é que vão fazer em cada viagem. Não tenham medo, pá. Se não tiverem medo de falar, é porque não têm nada a esconder.
É tão simples quanto isso, não é? Nada mais do que ser singelo na simplicidade, pá. Não é? Mendonça não voa com o avião deles! Não voa! Até o próximo episódio. Se Esteja inscreva. dentro do like!